Oi, amigos, amigas, boa noite. Cheguei há pouco da escola, tomei um lanche e ouvi o noticiário, né? Noticiário é terrível, né? Porque a gente ouve e não tem como não ficar indignada, porque são tantas notícias negativas, né? Por isso que eu tenho falado aqui a questão da religião, né? Religião e política. Porque a gente observou que ao longo dos séculos, das décadas e etc, etc, a nossa história, né, a história da humanidade, sempre houve essa discussão de que a pessoa, eh, religiosa não deve se meter com política, né, porque corrupção e senso moral não combinam, né. Tudo bem, a gente concorda com isso daí, por muito tempo eu acreditei nisso e acreditei que a gente não deveria nem sequer ficar sabendo de política, não querer se envolver com essas coisas para não perder a paz, né. É isso que inclusive eu ouço nos meus grupos de estudo da religião. Porém eu acho que isso é uma coisa meio equivocado. Meio não, é uma coisa muito equivocada, porque a partir do momento que você, eh, inibe as pessoas de falarem do que está errado, para não contender, né, não estar batendo de frente com os outros, você tá sendo uma pessoa omissa com tudo que está errado, com tudo que está acontecendo de errado. E a omissão é covardia, é mais ou menos como se a gente falasse assim: "Tudo bem, continue roubando, continua fazendo corrupção, continue, fazendo tudo que está errado, que o poder continue na mão de poucos, né, que a nossa sociedade continue desigual dessa forma, com tanta gente pobre, sem ter nem o que comer, eh, sem ter uma vida digna, trabalhando de forma miserável, indigna, para se sustentar, sustentar os filhos, sem ter onde morar, às vezes, sem ter como se locomover, sem ter como se vestir. Então são tantas as coisas que a gente vê, tanta pobreza, e e a política na mão de meia dúzia, e essas meia dúzia tirando tudo do povo, que nem esse escândalo do INSS, que nem esse escândalo do Banco Master, que a gente agora vê que está tudo interligado, né. E é incrível que as mesmas pessoas que promoveram, né, o golpe da Dilma e do Lula, né, a prisão do Lula, tudo, são exatamente essas pessoas que estão enroscadas até o último fio de cabelo agora nesse evento que a gente está acontecendo aí, né. Eh, então a gente percebe, assim, que é uma corrente de indignação, uma corrente de mau caráter, uma corrente de pessoas inescrupulosas, e você fica pensando até que ponto essas pessoas são normais, porque é muita barbárie, né, é muita barbárie. Inclusive assassinatos, né, porque há muitas correntes do pessoal da mídia investigativa, da mídia que fica o dia inteiro, né, buscando essas informações, eh, eles acabam ligando um ponto no outro e vai indo até descobrir as coisas. Se essas coisas vão ser comprovadas, se as pessoas vão pagar por esses crimes que estão sendo levantados, a gente não sabe, né. Porque se nós temos pessoas suspeitas até dentro do nosso STF, tem um bolsonarista lá que está lá, parece que para encobrir todo as tramas negativas do bolsonarismo, então quer dizer que as coisas ficam bem difíceis, né, como a gente tem visto no passado, a nossa justiça não funciona, né, ela funciona só para quem tem dinheiro, né, para quem não tem dinheiro, ela não funciona, então a pessoa vai presa, né, que nem, por exemplo,
Quantas pessoas foram enganadas pelo bolsonarismo e estão presas até hoje, né? Foram lá em Brasília e fizeram aquela bagunça lá com o patrimônio público. Patrimônio público, a gente que é professor, a gente sabe que é uma coisa preciosa, porque afinal de contas é aquilo ali que tá fazendo com que quantas crianças, né? Quantas crianças são educadas e com aquele patrimônio que o município coloca lá, né? Que o estado coloca. Então, a gente busca ensinar que o patrimônio público é uma coisa que tem que ser preservada. Que a cultura que é a história, que faz a história, né, de um povo. E aí, de repente, tudo aquilo que a gente tem foi quebrado. E essas pessoas acham que agora elas estão sendo julgadas e estão sendo condenadas porque há uma perseguição política. Eu não sou política, mas eu não deixaria impune essas pessoas que fizeram aquela quebraria lá. Como não deixaria impune nenhum desses políticos, como Ciro Nogueira, como Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, eh, o Ramagem, que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, esse Mário Frias, que fugiu agora para o Bahrein. Quer dizer, são pessoas desonestas, que roubam na maior cara dura, desviam verbas, as emendas parlamentares que mandaram, desviaram tudo e, enfim, é muita, muita ladruagem, é muita coisa suja, muita coisa nojenta, e a gente é obrigada a assistir isso todos os dias e só lamentar, né? Porque se formos perceber, eu sou professora, já disse isso para vocês aqui, eu sou professora e o meu salário, o salário base, ele não chega a 10% do que ganha um vereador aqui na minha cidade. É uma coisa ridícula. É ridículo, porque a gente estuda muito mais que um vereador. Muito mais que um vereador, a gente estuda. E tem que estudar todos os dias. Tem que estar se atualizando e buscando, pesquisando. E aí, então, a gente vive essa vida em relação a eles miserável, né? Porque os professores que estão já em final de carreira, eles ganham bem. Eles ganham bem, já estão lá nas últimas letras da carreira de professor, né? Então eles ganham bem. Mas uma pessoa que está que nem eu, que comecei há 8 anos, ainda ganha muito mal. Então a gente fala porque a gente ainda vive essa situação, né? E são muitas pessoas na minha situação, né? Muito mais fácil encontrar pessoas na minha situação do que pessoas que estão no final da carreira, né? Então, é revoltante a gente imaginar que uma pessoa, por exemplo, desvia 61 milhões, né, para fazer um filme. Na verdade, é para sustentar o irmão lá nos Estados Unidos. Comprou uma casa lá no Texas, né? Então, quer dizer que são coisas assim que você olha assim, você fica enojada de ver essas coisas, né? E pensar a quantidade de brasileiros que ainda vota nessas pessoas e parece que acreditam que eles realmente estão sendo perseguidos politicamente. Meu Deus, né? É muita ignorância, né? Eu sempre achei assim que a educação ela vai de mal a pior, né? Porque a gente observa, eu já tive alunos de nono ano que não sabem nem escrever o nome, não sabem nem assinar o nome, né? E a escola obriga a gente a passar os alunos, não pode reprovar. Então, vai passando sem saber mesmo. Fazer o quê, né? E na sala de aula eles não fazem absolutamente nada, eles ficam lá só bagunçando, zoando com a cara do professor. São poucos os que fazem alguma coisa. Graças a Deus tem esses, né? Esses são os que fazem a gente ainda ter algum ânimo para dar aula, né? E é bem, bem, bem estranho, né? Eu, por exemplo, só dou aula para grande, para adulto, né? Eu não posso dar aula para criança, porque eu não suporto gritos, né? Porque eu sou autista.
não suporto barulho, aquele barulho me enlouquece, né, eu fiquei muito doente por causa disso, eu tive que me afastar. Mas, é triste, viu, a situação do brasileiro em geral é muito triste mesmo. Não dá para não dá para aceitar não. Aí então, né, como eu já disse aqui para vocês, né, eu sou religiosa, eu estudo o Evangelho de Jesus já há muitas décadas e sou praticante também, né. Então, eu tenho pensado muito nessa questão. Ah, porque eu sou religiosa, então não posso falar de política, mas eu penso, eu acredito que as coisas precisam andar juntos, porque a única forma de nós termos uma sociedade melhorada é se nós passarmos a ensinar a lei da reencarnação e ensinar que ninguém fica impune. Na lei, na justiça divina, ninguém fica impune. Se não pagar nessa encarnação, vai pagar numa próxima. Então, essas coisas eram preciso, são preciso, elas precisam ser ensinadas. Elas precisam serem ensinadas para que as pessoas tenham consciência de que não vai ficar impune, caso venham a cometer crimes que vai fazer com que pessoas morram de fome, morram por falta de atendimento médico, morram por falta de, eh, por ignorância mesmo, né, por não terem um discernimento para fazer as coisas que precisam fazer e às vezes acabam morrendo num acidente de trânsito, porque não deu importância para as leis, morrer eh, por motivo de uso de drogas, alcoolismo. Porque não deu atenção, porque achou que isso era uma coisa que acontecia só com o vizinho e não com ele. Então são tantos os males que a ignorância ocasiona, que e essa ignorância, na maioria das vezes, é ocasionada por causa dessa diferença social que nós temos na nossa sociedade. Então, ela realmente ela precisa a gente precisa ensinar a esses jovens, a essas crianças, sobre a justiça divina. E a justiça divina, fundamentalmente, ela está fundamentada na lei da reencarnação. Sem essa lei, nós não temos justiça. Porque o homem acha que a hora que ele morrer, acabou tudo. Então, se ele não vai ser punido aqui, ele não vai ser punido em lugar nenhum. Tem uns que acreditam em inferno, tem outros que nem acreditam em inferno. Mas a justiça divina, ela acontece por meio da reencarnação. Se você não pagar nessa, você vai pagar numa próxima. E pode pagar de forma muito ruim, né. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que se acostumou a movimentar bilhões, né, como a gente tá vendo aí nas contas do pessoal do master, dos desvios, né. São milhões, bilhões, né, não se fala em cifras baixas não, é só altíssimas. Essas pessoas podem nascer numa favela sem ter o arroz e o feijão para comer, mas foram elas que escolheram, né, elas escolheram. Então, eu espero que essas minhas conversas aqui que se uma pessoa apenas me ouvir e pensar no que eu estou falando, para mim eu já fico feliz. Muita paz para todos nós. Vamos pensar.